morning! Será que eu falei certo? Bom dia! E aí, tudo bem? Bom falar com você neste domingo, porque você sabe, né? Domingo é dia de nós estarmos juntos. Pra quê? Pra conhecer a história de pessoas que fazem parte de Poções e também de nossa região. Olha, eu comecei hoje falando inglês, porque quem vai vir hoje aqui é um dos proprietários da Escola de Idiomas CIPEX daqui de Poções. É isso mesmo. E deixa eu te falar que ele veio junto com o irmão em uma placenta só. Então você já sabe que o menino é mabaço, como diz minha mãe. Olha, eu acho que eu vou economizar o papo, porque olha, se eu falar da família Agra nessa apresentação, eu vou ficar o tempo todo aqui, porque é muito bom falar dessa família. Mas bom mesmo vai ser nós saber desse membro da família chamado Vitor Agra. Vem pra cá, meu patrão, vem falar inglês com a gente. Só vale se for inglês. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Gente, hoje eu vou me acabar aqui, viu? Vitor, bom te receber aqui. Eu acho que se Eric viesse, Eric é o irmão dele, eu ia confundir do mesmo jeito, porque são iguaizinhos, viu, gente? E nós vamos descobrir como é ser gêmeos, como é ter essa oportunidade. Vamos falar de tudo aqui. De tudo, né? Tudo. Então senta aí, cabeça Obrigado, da posta e nós vamos bater aqui. um papo. Aí, Vitor, como é que tá a sua vida? É uma pergunta que eu gosto de fazer todo dia para as pessoas. Pois é, Zé. É só trabalho, velho. Só trabalho, Só né? trabalho e lazer também, eu tiro um pouquinho de lazer. Senão a gente não aguenta não, ninguém é de ferro não. Ninguém é de ferro, né? Vitor, você é um rapaz novo, né? Nós combinamos em off que não vamos falar nem a minha nem a sua idade. Mas eu queria saber da sua história. Eu sei que você é irmão gêmeo, é o filho da Ju e do papai. Carlos. E Carlos, meu xará, eu esqueço. E Carlos, e eu sei que sua vida é uma vida corrida, mas começou a correr quando? É quando a gente começa a estudar. Me fala como é que foi sua infância, como é que foi sua vida escolar, pra gente tentar entender quem é esse garoto que tá na minha frente. Então, minha infância mesmo foi no Monteiro Lobato. Acho que foi de muita gente já que eu já vi se apresentando aqui contigo. Monteiro Lobato é muito conhecido, né? Aí, em 90 e alguma coisa, a gente, pequenininho, a gente foi morar em Conquista. Voltamos para Poções e vim estudar no Senec, no antigo Senec, né? Roberto Santos, voltamos para Conquista de novo, depois voltamos para Poções, mas a raiz nossa mesmo é Poções. É Poções, né? Poções, sempre foi. Fomos para Conquista por conta de trabalho do meu pai, né? Aí fomos a família toda. Aí depois de 2000 e alguma coisa, lembra da banda que a gente tocava na banda e tudo? Lembro, que o menino é musicista também, viu, gente? Ah, vamos falar um papo muito longo aqui. Aí criamos a banda Nepentes e tudo. E aí, a partir do momento que começamos a estudar e chegou um momento que tinha que trabalhar, aí teve que dar uma pausa também na parte existe aquela musical. fase, né? Eu mesmo passei muito tempo tocando em banda de 7 de setembro, fazendo teatro, fazendo isso, mas chegou a hora que a gente precisa trabalhar, porque a arte às vezes não paga, né, nossas contas. E enfim, a arte, ela paga nosso ego, ela alimenta nosso ego, e, enfim. É bom quando tá no momento ali, né? Mas chega uma hora que a gente precisa estudar para trabalhar e trabalhar para sobreviver, né? Com certeza. Ô, Vitor, eu sei que você saiu daqui, não sei em que idade, não sei basicamente em que idade, mas eu sei que você teve alguns amigos aqui, né, no passado. Eu não sei se esses amigos estão te acompanhando da escola até hoje. O ensino médio é uma fase que a gente, né, abraça o amigo e normalmente ele vai para sempre. Porque no jardim de infância é difícil. Mas no ensino médio a gente passa por algumas pessoas, elas ficam. Seu ensino médio foi em qual escola? Senec e Roberto Santos. Roberto Santos, inclusive, né? Todos os meus colegas, até hoje, temos vínculos ainda. Tem? Vínculos de festa do divino, se encontrar, de rede social, todos ainda temos ainda esse vínculo. Eu me recordo que você você também é muito ligado a Danilo Leone, né? Um cara, isso, né? amigo nosso. Amigo seu, né? Nosso, isso. E você sempre foi uma pessoa voltada para o rock, né? Sempre, ainda sou. Ainda é, né? Não mudei essa essência, não. Seu estilo. Não. Quando eu falo do rock, eu vou muito na questão da linguagem, da figura de linguagem, né? O rock, ele traz, né, as músicas internacionais. E nós batemos um off ali nesse instante e eu perguntei quais são as línguas que você fala. Zé, eu manobro muito bem o meu inglês, né? O rock lhe ajudou a trazer essa linguagem para você? Creio que não foi bem um rock, não. Não, porque assim, eu escuto rock desde criança. Então,
quando eu era criança, eu não pensava em fazer curso de inglês ainda. Desde 4, 5 anos eu escuto rock. Rock, sim, especificamente Beatles. É tanto que eu tenho até a minha tatuagem dos Beatles aqui. Quando eu fui viajar para, viu, gente? quando eu fui para os Estados Unidos mesmo, para Nova York, eu fui procurar o quê? Onde John Lennon foi assassinado, o memorial de John Lennon no Central Park. Então foi basicamente escutando Beatles. Não. Rapaz, então quer dizer que você ainda esteve nos Estados Unidos, foi? 2019. Além dos Estados Unidos, você foi em algum outro lugar? Fui agora em Natal e Réveillon de 2024, fui na Europa. Na Europa. Primeira viagem minha para fora do país foi 2019, Miami e Nova York. Aí deu um tempo, aí quando foi ano passado, aí eu quis passar o Natal justamente em Liverpool, né, a terra dos Beatles. Aí de Londres, Liverpool, já fui conhecer Paris, passei o Réveillon em Paris, fui para a Alemanha, aproveitei, já fui na Áustria, que é pertinho. Aí fiquei 14 dias na Europa. Tudo lá é muito perto, né? Você falou pertinho, né? Tudo perto e indo de ônibus, de trem, dá pra... E deixa eu te perguntar uma coisa, Brasil ou América? Em que sentido, assim, que eu... Eu moraria no Brasil ou moraria na América? Pra morar, Brasil. Né? Outro país, só passeio mesmo. Eu não tenho coragem, assim, de deixar minha família igual... Não que as pessoas não possam fazer isso, claro, né? Muita gente mora nos Estados Unidos, na Europa, mas eu mesmo não teria essa coragem de deixar minha família para morar em outro país, não. Para outro país é só para conhecimento. Curtição e conhecimento. Nada contra quem deixa, mas eu mesmo não faria isso, não. Nós estamos no bate-papo de introdução e eu também quero saber, você é técnico em enfermagem? Isso. Você me falou também, né, um bate-papo anteriormente aqui, a gente chega, faz todo aquele conhecimento do personagem, né? Uhum. E você me falou que fez um concurso, trabalha até hoje na cidade de Caetanos, né? Isso. Sua relação com aquela comunidade, porque quando a gente cuida da saúde das pessoas, a gente adquire algo tão especial, né? Uma dor na ponta da unha, eu vou lá ver meu enfermeiro, né? Não é nem técnico, é enfermeiro que a gente chama, né? Fala um pouco da relação daquela comunidade, que você sabe que eu sou apaixonado por aquela cidade. Eu imagino, né? Que eu sempre, às vezes, eu te vejo lá e tudo. Não, Caetanos é uma cidade muito acolhedora, viu, Maria? Gosto demais de Caetanos. Até mandar um abraço aqui para Caetanos, porque eu gosto demais de lá. Então, assim, tem 15 anos que eu trabalho lá. 15 anos. Café, água, suco? Cafezinho. Café. Sim, a pode essência. continuar. E voltando só um pouquinho, Sim, Zé, sobre essa minha profissão também, eu trabalhei um pouco antes de Caetanos em Melancieira. Melancieira vocês conhecem, né? É de Mirante, né? É um povoado de Mirante. Então, mandar um abraço também para Melancieira, que me acolheu muito bem lá. Trabalhei 5 anos lá como professor. Aí, acabei trabalhando nos 2 lugares juntos. Em Melancieira eu já ia para Caetanos, fazia plantão lá e trabalhava como professor em Melancieira. Aí, em 2015, me afastei de Melancieira, né, por conta de um concurso que teve lá. E aí fiquei só em Caetanos. Aí depois que comecei a parte de aula particular, né, da CIPEX. Bom. Aí que veio a CIPEX. Vitor, eu percebo que nas suas viagens, suas idas e vindas, você começou muito jovem, né? Já foi professor, fez concurso, sabendo da sua idade, eu sei, mas não posso revelar, que eu fui autorizado a não revelar a idade do garoto, senão ele fala a minha. Então, me fala como é começar tão cedo, porque nós somos assistidos por muitos jovens, né? Isso. E a função do Café com Zé também é influenciar pessoas. Você começou com quantos anos a trabalhar? Você se recorda? Recordo. É porque assim, meu pai a gente tinha um posto de gasolina, né? Me recordo. Isso, então, era muito novo. Acho que 15 anos, Já estava ajudando 15 o pai, anos né? já estava aprendendo a manejar posto de gasolina. E aí, abastecer e tudo. Tu abastecia? Era. A gente aprendia, a gente estava vendo, e aí chegou um momento que os filhos, precisou estar no lugar, né, ajudando os pais lá para... Muito bem. Como funcionário mesmo, para ajudar. Vitor, outra coisa que eu vou te perguntar,
Você se tornou professor em qual condição? Porque você amava, porque nós tínhamos necessidade, porque a gente muda a rota da vida da gente. Você se tornou professor por um motivo. E qual foi? Isso. Inclusive, o motivo até hoje tem essa necessidade. Porque quando eu estudava na escola de idiomas, no terceiro módulo, eu já fui chamado para dar aula em melancia. No terceiro, eu não tinha nem finalizado ainda, por conta da necessidade da escola não ter professor de inglês. Isso acontece até hoje. Até hoje acontece porque assim, eu mesmo sou convidado a ser professor de várias escolas porque não tem ainda professor de inglês formado. Acaba colocando outro professor, né, para cobrir a escala. E foi por isso. A escola de melancia estava faltando o professor de inglês e aí me indicaram. Foi a primeiro trabalho meu, profissional mesmo, assim, né? Como professor registrado e tudo em município. E depois você vira técnico de enfermagem. Aí já vemos um reforço de pergunta. Por que técnico de enfermagem? Então, aí técnico de enfermagem foi por influência da minha tia, que ela é enfermeira. E aí, por coincidência, juntando, no mesmo ano, no mesmo período, eu estudei técnico de enfermagem e inglês. E por coincidência, hoje eu trabalho nas duas áreas que eu estudei. Então a influência foi da minha tia. Na área da saúde. Que ela é enfermeira. E aí, gostei da área. Até estudando, gostei da área. Estagiando, gostei da área. E trabalhando, gostei mais ainda. Sou apaixonado pela área da saúde. Nós estamos diante de duas situações que o Brasil clama muito. Saúde, né? E educação. Eu não vou nem fazer comparativo de um com o outro, que às vezes não é necessário. Mas eu queria saber a sua opinião, na sua opinião, como é que está a saúde, como é que está a educação nesse parâmetro de sua análise? Você fala a nível nacional? Vamos fugir um pouquinho da gente, vamos pensar ao nacional. Porque você vê a demanda, né? Você vê a demanda da educação, você vê a demanda da saúde. Eu estou diante de uma pessoa multi, que pode ajudar a gente a desvendar o mistério. É uma resposta que é muito assim, para mim, sempre vai existir demanda de pacientes. Eu sempre vou nos levando o paciente para Salvador, de vez em quando eu tenho que levar, né? Então assim, é uma fila enorme nos hospitais. Se construir mais hospitais, a demanda vai ser a mesma, eu acho. Nunca vai deixar de ter. Nunca deixará, né? Porque assim, a população vai crescendo. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, possa melhorar, mas para resolver o problema de vez, assim, a um curto prazo, eu acho muito difícil. Eu falo porque eu vejo, você vai no hospital em Salvador levar um paciente, está uma fila enorme. Você vai em outro para levar outro paciente, lotado. Você chega às 7 da manhã, o paciente é atendido à tarde. Então, para resolver isso aí, eu não sei como, eu não tenho como falar como seria Eu te entendo, né? Mas talvez o campo da educação resolveria, né? Porque o povo às vezes precisa se educar. Eu digo isso porque às vezes, Vitor, eu estou pela UPA, né? Eu vou na UPA visitar alguém e lá chega uma pessoa de uma forma que ela causa todo um processo de tumulto. Então eu vejo e digo que às vezes falta um tiquinho só de educação. E eu acho que o grande segredo realmente está nessa... Você fala educação dos profissionais mesmo? Eu acho que é a troca. Eu acho de quem está lá e de quem chega lá. Eu acho que está havendo muitos conflitos. Eu acredito, Vitor, que as pessoas estão precisando se humanizar para poder atender. Quando eu vejo você dizer que leva as pessoas em Salvador, isso para mim é lindo. Isso é humano. Eu sei que é, claro, sua obrigação, sua função, mas se você falar, não quero ir, não vou, mas eu sei que você vai por amor também. Tem que ter amor, tem que ter amor junto, porque senão não vai, né? Senão não vai. Vitor, nós te convidamos aqui também para a gente falar de um projeto chamado CIPEX, né? E eu sei que tem muitos jovens em Poções aí, em região, qualquer lugar do Brasil, que quer sair do Brasil, quer fazer suas conexões, seus intercâmbios.
E no próximo bloco, pode chamar quem não está na TV aí, liga para quem não está assistindo e avisa que vamos falar de como evoluir essas oportunidades, tá bom? Vamos viajar, vamos falar inglês? Sorry. Ai, falei certo? Sorry. Quase. Ok. Já tô voltando em nome de Vida Saudável e Planificadora Conquista. Tô com o Vitor Agra, avisa lá o povo, viu? Oi, gente, estamos de volta. E deixa eu falar com você, jovem, apaixonado por aventuras. Você aí já pensou em colocar uma mochila nas costas e sair pelo mundo? É sobre isso agora que vamos falar. Sobre a oportunidade de você, seguir caminho. Vitor, eu quero botar uma mochila nas costas e sair pelo mundo. Eu posso ir de que forma? Vamos destrinchar esse segredo? Vamos lá. Primeiro tem que ter uma coragem. Coragem, Vitor. Sem imprevisto, não pode ter imprevisto nenhum. Porque assim, igual eu te falei, primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, fui para Miami primeiro, coloquei a mochila nas costas e decidi conhecer os Estados Unidos porque, primeiro lugar, Estados Unidos. E você foi sozinho? Sozinho. Meu Deus! Porque assim, se eu for chamar alguém para ir comigo, a pessoa pode até falar que vamos, mas depois vai falar, eu não posso. Vai acabar criando uma expectativa para mim de ir com alguém, de repente não vai mais, desmotiva. Então assim, fui sozinho, fiquei 5 dias em Miami, fiquei em hostel e recomendo quem quiser ir para algum país fora, hostel é muito bom, viu gente? Fiquei em hostel em Miami, de Miami fui para Nova York. E a experiência foi muito mais do que eu imaginava. Aí as pessoas perguntam, é divertido? Como que é? É muito divertido. Você se turma com o pessoal do hostel, com os hóspedes, com o pessoal que trabalha no hostel. Então acaba você conversando com eles, eles lhe chamando para uma balada, para um restaurante. Então acaba você não ficando mais sozinho lá. Você vai sozinho, porém você se turma. O que aconteceu comigo em Miami foi isso. Você passou quantos dias lá, Vitor? Em Miami 5 dias e em Nova York 3 dias. Nova York, para conhecer Nova York mesmo, é muito grande. Nova York, acho que é a terceira ou a quarta maior cidade do mundo. Tem que passar uns 10 dias ali. Eu só passei 3, não deu para me conhecer tudo. Mas o que eu conheci, estou satisfeito. Por exemplo, me fala um lugar que você conheceu aí que todo mundo gostaria de conhecer. Isso. Primeiro, quando eu cheguei em Nova York eu já fui na Times Square. Porque a Times Square é incrível. Só quem foi sabe o que eu estou falando. Depois, no outro dia, fui conhecer a ilha de Manhattan, onde está localizado, né, As Torres Gêmeas. A Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade. Isso. E o Central Park. Depois já fui andando pro Central Park, onde conheci o memorial de John Lennon. Você chegou aí onde o memorial das Torres Gêmeas? Você conseguiu ir? Não deu tempo. Eu queria ir, mas não deu tempo. Meu Deus. Foi o que eu falei, é muito pouco tempo para conhecer muita coisa. Tem vários lugares em Nova York, né? De muitos pontos turísticos, não deu para conhecer todo. 3 dias só não dá. Tem que ficar uns 10 dias por aí para conhecer muita coisa em Nova York. Muito grande em Nova York, é fantástico Nova York. É mesmo, né? Fantástico, fantástico. Eu imagino, eu acho o americano assim tão organizado. Eu acho um povo assim, sabe, tão centrado em tudo. Eu olho assim, vontade eu tenho de ir, né? Mas acho que... Mas dá, mas sei consegue, não é? Mas eu sei que para você isso, você tem que ter um argumento que é justamente a sua fala, a sua oratória, a sua língua. Isso. E pra gente chegar lá, a gente tem que passar justamente pela preparação. E por isso que eu te falei sobre a CPEX. E agora a Vitor vai falar um pouco sobre esse projeto que está em Poções, trazendo inúmeros benefícios, porque não é só para viajar, é para ler a bula, é para você ler o card do aparelho de informática que você comprou, algo parecido. O inglês tem que estar, a partir de então, presente na vida da gente de todas as formas. E agora vamos descobrir como fazer inglês em Poções de uma forma tão prática, tão fácil, barata e objetiva. Vamos lá, ó. Pelos relatos dos meus próprios alunos, a importância do inglês, eles mesmos me passam.
Eles falam, Vitor, meu primo, meu tio, minha tia não conseguiu o emprego por conta do inglês. Foi fazer uma entrevista no aeroporto, foi fazer uma entrevista em tal lugar e o concorrente tinha o certificado de inglês, então conseguiu o emprego. Relatos dos meus próprios alunos. Então, assim, é o que eu estou falando. O inglês, a importância do inglês é isso, não só você falar inglês, mas o mercado de trabalho está exigindo demais. Exemplo, concurso do Banco do Brasil e da Caixa não tinha inglês. Hoje já está tendo inglês. O ano passado já começou a ter inglês nas provas. Coisas que nunca teve na vida. Hoje já está tendo. Então, assim, isso é um retrato de que a tendência de concursos públicos vai ter sempre prova de inglês. Eu tenho 2 alunas que tirou nota máxima no inglês. E no Enem, acertou todas no Enem. Eu fiquei mais bestinha do que ela. Fiquei mais feliz do que ela, né? Porque o Enem também tem uma opção de inglês e espanhol. Só que como é aluna minha de inglês, ela acertou todas. Então assim, eu fiquei feliz da vida, véio, da vida. E a outra pergunta foi sobre a condição de fazer, se é difícil, se é caro, como é que é? Não, a CIPEX tem preço acessível, né? É só ir na CIPEX aqui, pertinho aqui, descendo aqui o Bem Me Quer. E é só ir lá, entra lá na CIPEX, conversa com o Carlos, que é meu pai, se matricula, material, preço acessível, tudo acessível, e já começa, não deixa para amanhã, para depois, não. O que aconteceu comigo foi isso, eu fiquei deixando para depois. A minha influência do inglês também foi Fábio, meu irmão, né? Fábio foi o que começou a fazer inglês primeiro. E aí esse negócio de deixar para depois, o tempo vai passando. Então assim, se você tiver vontade logo de aprender inglês, já passa logo amanhã, depois, já se matricula, vê como que é tudo certinho, conhece o espaço e já se matricula, já começa logo. Não vamos deixar para amanhã não, porque o tempo vai passando. E os outros concorrentes vão... Com certeza. Vão tomando um espaço, exatamente. Você deve querer saber onde é que fica a Simpex. Tá aí no critério do vídeo, endereço, telefone. Procure lá Carlos, que é o pai dele, a pessoa responsável pela escola. Eu tenho certeza que você vai estar falando uma das maiores línguas do mundo, ou a mais falada do mundo. É o inglês? É o inglês. A mais importante, né? São faladas em mais de 50 países aí, oficial e tudo. É universal. Falando inglês, você pode ir em qualquer lugar do mundo que tá bem... Porque assim, você vai na Europa, um exemplo, eu falo por mim. Eu fui na França, eu não sei falar francês, mas eu falo inglês e todo mundo lá fala inglês como segunda língua. Interessante. Entendeu? Né? Eu fui na Alemanha, lá eles falam alemão, mas eu falo inglês, todo mundo fala inglês. Então, se você falando inglês, você pode ir em qualquer lugar do mundo que você pode dialogar com todo mundo. Então fica aquela deixinha aqui. Se você quer pegar a mochila, sair pelo mundo, vá falando no mínimo inglês. E já começa senão vai passar puro, né, amigo? Já começa na CIPEC já, essa semana já se matricular. Com certeza. E se você tiver um sonho, uma ideia igual eu tive Gente, não precisa ir com turma, com família. Se você tiver com vontade de conhecer outros países igual eu tive, coloca uma mochila nas costas, tira o visto americano se for para os Estados Unidos, porque tem que ter o visto americano. Tem uma burocracia para os Estados Unidos. Europa não, é só o passaporte. Se você quiser conhecer Paris, tem um sonho de conhecer Paris, conhecer Londres, não precisa... É só se planejar sozinho. Planeja, compra passagem aérea, se organiza hotel, hostel, o que for, e segue seu sonho. Não precisa estar dependendo das outras pessoas para você realizar esse sonho, né? Foi o que aconteceu comigo. Claro. Vitor, você falou aí de Paris, né? Eu sei que teve as Olimpíadas recentemente, né? No passado de Paris. Eu acompanhei muita coisa de Paris. Olha, vou aproveitar que o Vitor tá aqui, vamos tirar umas dúvidas, né? O homem foi lá, né? Sentiu o cheiro dos lugares, né? E dizem que os perfumes franceses são os melhores do mundo, né? Mas a cidade fede mesmo? Como é que é? Vamos tirar dúvida. É porque assim, ó, eu fui numa temporada de inverno, porque Réveillon,
Final de ano lá, quando é verão aqui, lá é inverno. Então assim, eu peguei lá, Zé, 3 graus. Eu cachecol, luva, touca, tudo, mas ainda eu sentia um freezer. Porque quem mora lá não, já está acostumado, mas a gente turista... Tropicalista assim, como somos, né? O clima tropical aqui, aí eu pego 3 graus lá, na Alemanha eu peguei 1 grau, peguei neve. Aí, inclusive, me bloqueou de conhecer alguns lugares em Paris. Tinha o Museu de Louvre mesmo, em Paris, que eu fiz de tudo para me conhecer, não conheci. Eu primeiro fui logo na Torre Eiffel, né? Todo mundo tem que ir na Torre Eiffel, né? Aí, mas assim, eu fui os lugares que eu fui, não, Zé. Eu posso falar que não tá tudo... Achou, não. Tudo ok. Tudo ok, tudo ok. Porque se eu passasse mais tempo lá, eu passei só 2 dias em Paris. Mas se eu passasse uma semana, talvez eu poderia ver, né? Coisas que... Eu não sei se você já assistiu um filme chamado O Perfume. Já me falaram, Zé. Mas assista. Já me falaram, já me indicaram e mesmo, vocês viu? que estão em casa também assistam, para vocês entenderem o porquê da minha pergunta, né? Porque aquele filme é incrível. Já me falaram mesmo. Foi até um aluno meu que me falou, viu? Um aluno meu que me indicou esse filme. E que ele indicou esse filme, né? É muito bom. Eu sou apaixonado por esse filme, viu? Assisti ele umas 10 vezes. E vou assistir, já assista, mas não se tá assuste, indicando. Viu? Quando vamos pro musicista, vamos falar do cara musicista, Nepenthes. Por onde anda Nepenthes? Eita, que eu já falei Nepenthes. A Nepenthes, na época foi muito bom. Só que hoje cada um segue né? Você lembra de Max, né? Max mora em Conquista, hoje é psicólogo, né? Max é psicólogo? Psicólogo. Achei que fosse odonto, é psicólogo, não, né? Psicólogo, ele é psicólogo, tem uma clínica lá em Conquista e tudo. Mas sempre a gente está em contato. Eu, Eric, Max e Lucas, não sei se você lembra de Lucas. Não. O Moreno, ele cantava na igreja católica. Hoje ele mora em São Paulo. Ele morava na rua São José? Isso, exatamente. Eu lembro que às vezes, eu vou até tinha falar. Uma voz muito bonita. Às vezes pegou um H. pylori, um negócio no estômago, né? Fizemos exatamente. Uma comoção louca, eu lembro dele. O internado, ele passou por um fio, não foi, né? Foi, eu lembro. Acho que comeu uma maionese em algum lugar. Foi deu um problema. Por aí. Cuidado com as maioneses, viu, gente? Sim, mas aí por que minha banda Nepenthes se extinguiu? Gostava daquela galera, viu? Até hoje a gente é lembrado por essa banda, né? Por a banda Nepenthes, até hoje. Mas é igual a gente falou no início, a gente vai tomando outro rumo, a gente vai virando adulto. A gente não pode ficar só em uma coisa não, porque tem que trabalhar, tem que estudar. Max mesmo foi o primeiro a se formar em psicologia. Teve que ir para morar em Conquista, teve que trabalhar. Aí depois eu e Eric também. Eric, meu irmão gêmeo, também é professor de inglês em Conquista. Eu sei. Fábio fez doutorado no Rio de Janeiro, né, em Niterói, na Universidade Fluminense. E hoje ele dá aula na Universidade do Recôncavo Baiano, em Santo Antônio de Jesus. Os filhos de Poções tomando conta do Brasil. Vocês estão vendo? Vocês estão entendendo quem é a família Agra? É sobre isso, viu, meu querido? Falar em família Agra, sim. Tem a família materna também, que você conhece, Dona Tereza, que é minha avó. Terezão. Terezão é o amor da minha vida. A Terezão, pra mim, ela tá ainda em pé. Porque eu sempre tive um carinho enorme por Tereza. Tereza Braga, ainda mais quando chega a festa do Divino, assim, é sempre lembrada ela, Nossa, né? ela e as filhas dela são incríveis. Então, eu já quero aqui deixar meu abraço a essa família Braga e Agra, porque tinha que rimar, né, nego? Braga e Agra. Inclusive, o Agra, a origem do Agra, de onde? Aproveitar e falar aqui também. O Agra é uma cidade da Índia, é onde localizado o Taj Mahal. Ai. Agora, até chegar a gente aqui, eu não sei. Não sabe como mas parar, o nome né? Agra é uma cidade da Índia. Que coisa legal. Onde está localizado o Taj Mahal. Interessante, né? E me fala, quantos irmãos você tem? 2? 2. Eric e Fábio, irmãos, né? O gêmeo e Fábio. Muito Eric e bem. Fábio. Quem é mais tímido, você ou seu irmão? Hoje eu acho o Eric mais tímido. Eric, né? Então não mudou. Engraçado, gente, é porque vocês não conhecem, vocês viram o sofrimento que é para saber quem é quem, né?
Mas no próximo bloco vamos falar dessa família tão incrível que é a Braga e a Agra, né? A Agra agora que é lá dos lugares dos Taj Mahal, eu acabei de saber que hoje eu falo Café com Zé, é uma aula, meu amor, aqui é escola. E é sobre isso, viu, gente? Já estou indo e estou voltando. Agora lembre que quem faz o Café do Zé, sei o que é vida saudável e panificadora conquista. E já já estou de volta. Oi, gente, estou de volta. E aí, que tal pagar gás mais barato? Pois você está sabendo a nossa proposta de entregar um gás muito mais barato para você, né? E como é que você faz para ter um gás mais barato? Olha os critérios daí, ó. Tudo para você ver e aproveitar R$ 15 a menos no botijão de gás. Mas para isso você sabe, né? Tem que avisar aquele que é desavisado, tem que ser global, tá certo? Fala com a gente aí, é só chamar. Vitor, meu amigo, eu tenho Deixa eu começar a ler aqui para ver se você consegue identificar algo, tá bom? Vamos lá? Ok. Se eu errar, você me ajuda. Quando viajamos, penso que o mundo se torna ainda maior, porque podemos medi-lo em escalas do ponto de partida, de chegada, mas somos levados a imaginar e a criar a partir das novas experiências, seja em Londres, Nova York, Paris ou Rio de Janeiro. E a imaginação é o que nos resta se quisermos estar com as pessoas que conhecemos e viver ainda mais as experiências que tivemos. Viaje também através da imaginação. É aqui que os sonhos começam e as portas do mundo se abrem. É aqui que tecemos o aceno e o sorriso às novas pessoas que ainda nem conhecemos. Sem imaginação, nosso mundo se estreita se apequena. A imaginação nos faz viver e é nela que a vida se faz. Um grande e forte abraço, já vou dizer logo que é seu irmão Fábio. Oh, legal, viu? Você tem uma família incrível e nós queremos trazer todos aqui para bater um papo com você, bater um papo, claro, com eles também, porque cada um tem uma história mais linda do que a outra. Mas tem mais gente que quer bater um papo com você, só que agora de uma forma diferente. Vamos assistir? Vamos sim. Sou Gil Braga, sou mãe de Vitor. E o que eu tenho para falar de Vitor, que Vitor é muito importante em minha vida. Eu tenho muito orgulho de ser sua mãe, Vitor. Você é muito carinhoso, você é muito parceiro, você está sempre presente em minha vida. Que você continue sendo sempre esse menino batalhador, esforçado, que busca seus objetivos e consegue. Que Deus abençoe, que você continue sendo sempre esse Vitor. Beijo, te amo. Falar de Vitor é muito fácil. Você, Vitor, é um menino destemido, inteligente, busca o que você quer. Você é especial para nós te amamos e torcemos que tudo na sua vida dê certo. Que tudo se realize da melhor forma possível. Nós te amamos, nós te amamos. Valeu, Vitor. Valeu, Vitor. Nós te amamos. Vitinho, meu neto, minha preferência, você é lindo, que a vovó te ama muito, e você, principalmente, vocês são os primeiros netos da vovó. Vovó te ama, meu filho, muito, pela sua inteligência, pela sua capacidade, entendeu? Você é um menino dinâmico, um menino bom, entendeu? Tudo de bom você tem você. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. A vovó te ama. Vitão, você receba agora o meu abraço carinhoso, viu? Você é um sobrinho maravilhoso, um cara que eu adoro de graça, entendeu? Eu adoro todos, mas você mora no meu coração, você sabe disso. São os primeiros viu? netos que eu te... Apesar de você ser vascaíno, né? Mas um dia você vai mudar isso aí. Legal, Zé. Obrigado pela homenagem aí. Você merece, você merece. Uma Gostei. coisa nós temos em comum, somos vascaínos, graças a Deus. Agora fale da sua família para essas pessoas que estão em casa saber como é ser membro dessa família grande e incrível. Eu tive privilégio. Primeiro um privilégio, né? Família Braga é maior ainda, eu acho, é enorme a família Braga.
É da minha avó, né? Vovó Tereza. Eu chamo de vovó Tereza, Tereza. até hoje. E é muitas tias, muitos tios, primos bastante. E para mim é um privilégio enorme ser neto de Tereza Braga, neto de Dona Landa, foi a que falou agora. Que... Dona Landa você demais, conhece, Lúcia, que eu falei. Lúcia demais. Então, assim, a palavra certa é essa, privilégio, não tem outra... Amém, né? Não tem outra palavra assim a dizer não. O carinho que eles têm por mim, eu também tenho por eles todos, né? Vitor, quando você falou que não moraria fora do país, lá no início do nosso bate-papo, claro, né? Você vai deixando lacunas para que eu possa desenvolver esse bate-papo. Você disse que não iria por conta de sua família. Você quer falar pra gente por que esse não vou por causa da minha família? Porque eu tomo decisões na minha vida por conta da minha família, mas a sua decisão está embasada na sua família por quais questões? Assim, porque, um exemplo, se eu for morar nos Estados Unidos, o meu visto é de turista. São 6 meses. B1, B2 que chama, né? Então, assim, se de repente acontece alguma coisa aqui, eu não posso vir para depois voltar. Isso já aconteceu com pessoas que que é daqui e que moram fora. Já aconteceu imprevistos, né? Na família, que as pessoas não puderam nem vir para se despedir. Eu estou dando um exemplo que acontece, né? É um então, assim, dos, né? Acontece. Então, assim, eu tenho condições de estar visitando países, né? Então, assim, eu não tenho porquê deixar. Até porque eu sou concursado também aqui, eu tenho uma vida financeira legal, bom. eu não preciso estar me aventurando. Eu não sei se a palavra é aventurar, mas tem pessoas que vão para fora do país aventurar para ganhar dinheiro e ganha mesmo. Ganha mesmo. A Europa, então, Reino Unido, então, que é Libra, é muito alta a moeda Libra, que a pessoa faz dinheiro mesmo para investir até aqui no Brasil. Mas, assim, para deixar minha família para morar por muito tempo, igual tem pessoas que moram anos lá, eu não faria por isso, porque se acontecer algum imprevisto, eu não posso voltar. É sobre amor, né? Assim, primeiro família. É. Eu consigo viver aqui no Brasil tranquilo, com minha família, feliz, e de vez em quando vou visitar onde eu quero ir, né? E eu posso até mandar um abraço aqui para uma pessoa que eu gosto. Gente, mandar um abraço para Samanta. Samanta você conhece? Samanta, do Mãe. Roberto Santos. Samanta, eu conheço as 4 Samanta na minha vida. Samanta, alta. A mãe de quem? Ixi, eu esqueci. Eita. Agora... Tem quantos filhos, Samanta? Samanta tem um. Ela estava morando em Londres, voltou agora para... Eu até encontrei com ela em Londres lá agora. Então, assim, é uma pessoa que me ajudou bastante lá. Encontrei com ela lá, a gente saiu, a gente tomou cerveja e tudo. E eu tenho uma gratidão bastante com ela lá, por ter tido com ela lá em Liverpool. A gente esteve em Liverpool também, passamos o Natal juntos. E mandar um abraço para ela, porque a gratidão que eu tive com ela, por ela estar comigo esses dias que eu tive lá, né, em Londres e Liverpool, ela esteve comigo lá. Ela tirou até umas folguinhas do trabalho lá para... Né, Pra curtir contigo. pra curtir um pouquinho. comigo, Essa Samanta é mãe de Luan? Isso. Ah, Samantation. Samantation. Você conhece, todo mundo conhece ela. Todo mundo Então, conhece ela. Samanta, um beijo pra você, viu? Tá dado um Nunca beijo esqueço, pra Samanta. Se você pudesse ir num lugar que você ainda não foi, onde é que você iria? Minha próxima viagem já tá em projeto já. Vai mencionar pra gente poder morrer de inveja já? Já, posso, porque assim, já tá em projeto mesmo já. Eu quero agora conhecer Cancún, Cancún é onde? no México. México? É perto assim, é aqui na América mesmo, né? É os Incas ou os Maias lá? Os Zezinhos. Ou lá não é dessa turma dos Incas e dos Não, Maias? Cancún é mais cidade litorânea, né? Mais turístico mesmo assim. Já a parte dos maias, dos astecas e dos incas,
Aí só pegando um pouco de história para... O Caribe mexicano, como diz o ditado, Exatamente, né? exatamente. É isso. Mas quando você voltar de lá, você faz bastante fotos pra gente, viu? Pra gente poder trazer você aqui de novo pra falar como é que foi essa viagem, a saída, né? Maravilhosa. Cancún, Tem que trazer Vita sempre aqui agora, viu, gente? Pra gente poder acompanhar a vida do garoto. É porque eu sempre falo pra mim mesmo, antes de morrer ainda eu quero conhecer todos os lugares que eu quero conhecer. Pode demorar, mas assim, mas o meu projeto já tá, o próximo ano que vem já tá, Cancún já tá na minha cabeça já, e já tá no projeto mesmo de conhecer. Vitor, se você tivesse uma companheira, né? Você acha que seria mais difícil você seguir caminhos ou isso seria meio que impossível? Caminho Ou você acha que por estar, né, sem companhia agora, isso lhe dá mais liberdade para ir? Ah, dá mais liberdade, Dá mais até liberdade, pela parte né? financeira, Zé. Porque assim, vou te dar um exemplo da Europa. Quando eu fui para a Europa agora, eu fui em alta estação, Natal e Réveillon, hotelaria, tudo caro. O euro e a libra, um absurdo. Tava quase R$9 a libra, o euro tava quase 8. Então assim, isso para mim sozinho, imagine duas. É o dobro. É o dobro do gasto, ou até o triplo, porque você vai pegar tem que pegar um hotel melhor, né? E sozinho não, você vai em hostel, eu não preciso desse luxo todo, assim. Entendo. É igual você falou, é mochilar. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui para Miami mesmo, eu perdi o voo de Miami para Nova York por conta de uma balada que eu fui. Cheguei tarde. Aí o que eu fiz? Só tinha o próximo voo, foi 10 horas da noite. Cheguei 7h30 da manhã, o voo, já tinha fechado o avião. Então assim, eu sozinho, botei a mochila como travesseiro e dormi no aeroporto. Acordei, fui lanchar, tomar banho, até esperar o próximo voo. Então assim, a vantagem de ir sozinho é esses imprevistos que acontecem. Entendi. Um exemplo que eu tô dando assim, né? Eu posso lhe fazer uma outra pergunta se você responde se você quiser. Sim. Você não é cristão? Ou você é ateu? Vamos ou lá. você crê em Deus? Como é que Começar. funciona isso aí? É porque assim, eu nunca fui religioso, igual minha família. Minha família é religiosa, não é? Você Fervorosa. sabe. Isso. Aí quando eu comecei o curso eu fiz administração na FTC, foi o meu primeiro curso. Eu falei de enfermagem, não foi de inglês, mas eu fiz administração também. Sei. Mas eu nunca fui religioso. Só que assim, eu tive uma matéria de sociologia, que eu li um livro de Fundamento da Sociologia de Marilene Chauí. Eu lembro até hoje, a da capa do livro e tudo. Esse livro mudou todo o meu pensamento, coisa que eu já não era muito religioso. Quando eu li esse livro, aí pronto, fiquei menos religioso ainda. Então assim, eu passei a acreditar mais no darwinismo, né, da seleção natural. Então, um exemplo é a gente aqui, ó. Aí eu perdi, tipo assim, fé que todo mundo tem. Eu não tenho essa fé toda que todo mundo tem. Agora assim, eu não tô falando para as pessoas não terem, tô falando eu. Eu queria ter essa fé toda que todo mundo tem, mas eu não consigo por conta do que eu acredito mais nessa parte da seleção natural, da evolução, da teoria da evolução de Darwin. É o Big Bang? Bum. Pronto. É por aí. Mas assim, eu tô falando assim, não é que as pessoas têm que... Eu não tô certo. Eu tô falando por mim. Não. Entendeu? Tá As pessoas têm que ter fé mesmo, têm que acreditar, têm que ir na igreja e tudo. Mas eu mesmo nunca consegui. Você não é aquela pessoa que trabalha o religare, aquela ligação da religião, tem que ir pra tal... Eu sou kardecista, né? As pessoas às vezes me condenam porque eu acredito nos espíritos, né? Nas almas, entendeu? Entendi. Tem outras que acreditam na energia, no vento, na natureza. Mas Quer dizer, a gente isso, tem que ter essa divergência, a gente tem que ter... Tem uma pluralidade de exatamente. coisas. Então, assim, eu não tô falando pra ninguém desacreditar em nada, não. Jamais. Eu quero que mais que as pessoas acreditem, Creia. tenham fé. Quando passa por situação difícil, se ajoelha, pede mesmo. Só que assim, eu mesmo não consigo. Porque
Assim, eu não sei explicar e muita direito. gente da medicina tem um pouco de seu pensamento. E não é errado. É o seu pensamento. É o meu pensamento, Vitor, a gente já está chegando ao final do nosso programa, né? E foi bom nós termos chegado nesse ponto aqui, porque nós mexemos com a liberdade. Isso. E eu vou te dar agora a liberdade, o direito de você usar esse espaço para você fazer seu agradecimento, porque nós chegamos ao final do programa. Pronto, posso olhar pra câmera? Fique à vontade. Gente, ó, hoje de manhã cedo já tive o prazer de vir aqui no programa de Zé, Café com Zé. É muito bom, vocês não sabem o quanto que é bom, viu? Uma hora que vocês forem vindo pra cá, você conversar com o Zezinho, vocês podem vir tranquilo, que todo mundo aqui, a produção aqui, todo mundo aqui é todo show de bola aqui. Obrigado. E vou falar até uma frase em inglês, posso já? Por favor, o povo vai pesquisar agora no Google, vai lá. É até um conselho, ó. Replace money by emotion. Substitua dinheiro por emoção. Porque assim, dinheiro vai e volta. E emoção não. Você sente a emoção. É o que eu falo das minhas viagens, né? Tudo que eu viajei, essas viagens minhas sozinho, foi sozinho, mas eu tive tanta emoção. Fica tudo na memória, fica no coração. As fotos que eu tiro também, né? Com certeza. Então assim, gente, voltando ao inglês, comece a estudar inglês logo, porque lá na frente vai fazer falta. Que não começar agora, né? Então, é um conselho que eu dou. Obrigado, viu, Vitor, por sua Zé, visita, viu? Obrigado. Obrigado Tamo você, junto, viu? Gostei demais do papo. Tamo junto. Vou falar inglês a próxima vez, viu? Vamos. Gente, e você aí, que tal trocar essa semana dinheiro por emoção? Viva mais, viva suas emoções. Boa semana e que, claro, né, tenha muita fé. Abraço!